Daí, pessoal, bem-vindos a esse vídeo com alguns aspectos teóricos no que se refere à estatística básica, em termos de moda, mediana, variância e desvio padrão. Moda é um dos valores típicos de tendência central. Os três valores de tendência central, eu vou colocar para ti aqui, medidas típicas de tendência central ou medidas de tendência central. Bom, as três medidas em estatística básica em termos de tendência central são média, que pode ser com aspecto simples ou de forma ponderada. Então, média aritmética simples ou média ponderada. Temos a mediana e temos a moda. São esses três termos de tendência central ou medidas de tendência central. Então, falando sobre moda. Moda, assim como no dia a dia, tem o sentido daquilo que mais aparece, aquilo que tem uma frequência alta, aquilo que se percebe um grande número de vezes. Então, se tu percebe na rua algum tipo de adereço, algum tipo de vestimenta, algum tipo de corte de cabelo, enfim, que esteja sendo usado com bastante frequência, a gente fala que aquele artefato, aquele atributo ou aquele adereço, ele está na moda. Então, moda é uma coisa que aparece muito, que muita gente usa. Então, em estatística, moda também tem esse sentido. É aquilo que aparece com maior intensidade, é aquilo que aparece com maior frequência, é aquilo que nós mais percebemos em uma quantidade maior de vezes. Bom, então aqui está dizendo que moda é aquilo que mais aparece, ou ainda aquilo que tem maior frequência dentro da distribuição. E aí, então, através de um exemplo, fica bem claro de definir este conceito. Então, pergunta nesse exemplo, qual é a moda do conjunto a seguir? Então, aqui eu tenho os elementos 2, 4, 2, 3, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9 e 2. Imagina que isso aqui poderia ser o número de horas extras, por exemplo, de alguns funcionários. Então, um funcionário fez 2 horas extras, outro fez 4 horas extras, outro fez 2 horas extras também, outro 3, outro 5 e assim por diante. Então, qual é a moda nesse conjunto de horas extras? Bom, é o valor que mais aparece. O 2 aparece aqui 1, 2, 3 vezes. O 4 aparece só uma. O 3 aparece só uma também. O 5 aparece 2. O 6 aparece 2. O 7, 1, o 8, 1 e o 9, 1. Então, aquele que apareceu mais vezes foi o 2. Então, a moda nesse grupo, nesse conjunto, é o 2. Moda igual a 2. Essa distribuição ela não é muito comum, porque observa que a moda ela é justamente o valor mais baixo da distribuição. Em geral, os valores de moda, também mediana e também a média, eles se situam num formato mais centralizado da distribuição. Então, isso é quando a distribuição ela se diz mais normal, né? Uma distribuição mais típica, ela mantém ou ela garante a sua moda, sua mediana e sua média mais próximos uns dos outros. E quanto mais próximo estiver a moda, a mediana e a média, quanto mais próximos esses valores forem entre si, mais normal é a distribuição. Então, isso aqui é uma distribuição meio atípica, porque a moda justamente está num dos extremos, né? Um valor mais baixo aqui. Mas, independente, o valor da moda, nesse caso, é o 2. É o valor que mais aparece. Um outro formato de informar os valores é através de uma tabela. E aqui eu tenho uma tabela de notas, né? Imagina a nota de alguns alunos e a frequência dessas notas. Então, imagina, o aluno tirou 1 na prova, no teste, enfim, tirou 1 ponto. E aí foram 5 alunos, uma frequência de 5, são 5 pessoas. Na nota 2, foram 6 pessoas. Na nota 3, foram 7 pessoas. A nota 4, 3. E a nota 6 foram 8 pessoas.
E aí pergunta qual é a moda. Bom, a moda é aquele valor que mais aparece, então é o de maior frequência. A maior frequência aqui, ó, é o 8. Então, a moda não é o 8, 8 é a frequência. A moda é a nota 6. Então, nesse caso, a moda dessa distribuição é 6. E, mais uma vez, nesse exemplo, se percebe que a moda está deslocada para um dos extremos. Então, mais uma vez, não é um exemplo típico ou um exemplo mais, vamos dizer assim, normal. Mas, repito, a moda, nesse caso, é o 6, porque é o valor que mais aparece. Nessa lâmina vai ser trabalhado a moda quando os dados estiverem agrupados em intervalos de classe. Na lâmina anterior, nós tínhamos ali uma tabela com frequência, mas os dados, lembra que as notas dos alunos estavam estanques, estavam fixas, estavam, por exemplo, nota 1, nota 2, nota 7, enfim, eu tinha aqui as notas como um valor determinado. Agora eu tenho uma tabela de frequência com 2 ocorrências, outras 2 ocorrências, com 7 ocorrências, enfim, mas isso dentro de um intervalo, dentro de uma faixa de valores. Por exemplo, eu tenho 2 alunos que tiraram notas entre 0 e 2. Eu não sei exatamente quanto que eles tiraram, se foi a mesma nota, ou se foi 0,8, ou se foi 1,4, enfim, mas eu sei que 2 alunos ficaram nesse intervalo entre 0 e 2. Da mesma forma, eu tenho outros 2 alunos que ficaram com as notas entre 2 e 4. E aqui eu tenho 7 alunos com as notas entre 4 e 6. Por exemplo, 4,3, ou 4,9, ou 5,7, enfim, notas entre 4 e 6 nessa faixa, nesse espectro, nesse intervalo, foram 7 ocorrências e assim por diante. Então, essa é a diferença entre este exemplo e o exemplo da tabela na lâmina anterior. Bom, para esses casos, cálculo de moda em tabelas de frequências com intervalos de classe, que é uma situação não muito comum em avaliações, eu estou falando isso em termos de Enem, por exemplo, isso nunca caiu no Enem, cálculo de moda com esse tipo de aplicação ou esse tipo de caso. Mas, como exemplo aqui, eu vou, então, calcular a moda dessa distribuição, a nota que representa a moda nessa distribuição. Bom, então a fórmula diz assim, essa fórmula chama fórmula de Xuber, e ela diz que a moda, então, é igual a L mais delta1 dividido por delta1 mais delta2 vezes H. Bom, o que é esse L? Esse L é o limite inferior da classe modal. Claro que a classe modal é a classe que tem a maior frequência. Então, chama classe modal. É onde a moda estará inserida ou estará pertencendo. Maior moda, ou ainda maior frequência. Delta1 é a diferença entre a frequência na classe modal e a frequência na classe imediatamente anterior. Então, delta1 é uma diferença. Delta geralmente está associado com diferença de alguma coisa, né? Em física, em matemática, quando se usa a letra delta, se refere à variação, se refere à diferença. Então, é a variação de frequências entre a modal e a anterior. Então, frequência aqui, ó, entre a modal e a anterior, eu tenho delta1. Delta2 também é uma diferença de frequência entre a frequência da classe modal e a frequência da classe imediatamente posterior, ou seja, a próxima classe. E o H é a amplitude de classe, que representa a variação nesse intervalo, né? E aqui é a amplitude da classe modal. Geralmente, o H, a amplitude de classe, ele é constante em toda a tabela. No caso aqui, é o espectro, né? É o intervalo de variação de cada classe. No caso aqui é 2. De 0 a 2 é 2, de 2 a 4 é 2, de 4 a 6 é 2, de 6 a 8 é 2 e de 8 a 10 é 2. Então, o H, nesse caso, é igual a 2. Isso é o que acontece nas tabelas da maioria, sempre o H ele é igual em todas as classes. Mas pode acontecer de ser diferente, e aí eu uso o H da classe modal. Bom, então, aplicando isso nessa tabela. Primeiro, eu vou identificar a classe modal, logicamente, é aquela que tem maior frequência, e a maior frequência aqui é o 10. Então, essa aqui
é a classe modal. Então, quando ele falar limite da classe modal, olha só, vai ser o 6 aqui, ó. É o limite inferior da classe modal. Então, L aqui, eu sei que é 6. É o limite inferior da classe modal. Ok. Delta 1 é a diferença entre a frequência da classe modal e a frequência imediatamente anterior. Então, o delta 1, ele vai ser diferença de frequência aqui, ó, do 10 para a classe imediatamente anterior. Então, aqui vai estar relacionado o delta 1. O delta 2 é a diferença entre a frequência da classe modal e a próxima frequência, a frequência da próxima classe. Então, daqui para cá. Então, aqui eu tenho o delta 2. E o H, como já fizemos, é o 2. Então, agora é só fazer a substituição disso. Moda igual, limite inferior da classe modal é aquela com frequência 10 que é maior, limite inferior 6, então eu começo aqui com 6, mais delta 1, diferença entre a frequência da classe modal com a anterior, 10 menos 7, delta 1 aqui, ó, 10 menos 7, que é 3. Aqui de novo, embaixo da fórmula, ó, delta 1 de novo, então é o mesmo 3. Mais delta 2, aí a diferença entre a frequência da classe modal e a próxima classe. Então, aqui 10 menos 4. Então, aqui eu tenho 10 menos 4, e aí vai dar 6. E isso multiplica pelo H, multiplica pela amplitude da classe modal, que é 2. Agora é só resolver isso. Moda igual 6 mais 3 sobre 3 mais 3, 9, vezes o 2. Então, eu tenho aqui moda igual 6 mais... aqui eu tenho 3 nonos, isso é o mesmo que 2, mesmo que simplifico por 3, 1/3, né? Aqui eu posso simplificar. Eu tenho por 3, 1, por 3, 3, eu tenho 1/3. E aí, fazendo 1 vezes 2, 2, 2/3. Então, isso se deu como 6 mais 2/3. Então, a moda é igual 6 mais 2/3. Eu posso deixar isso num formato fracionário, que não é muito indicado, já que se trata aqui de notas, né? E eu posso deixar no formato decimal, que eu acho que é mais recomendável. Então, eu vou fazer a divisão 2 por 3. Fazer nesse espaço aqui, ó, 2 divide por 3. Invento 0, 0,6. 6 vezes 3, 18. Me resta 2. 20 de novo, 6, 6, 6, 6, 6. Isso é 0,66, ou arredondando 0,67. Então, 6 mais 0,67, e a moda vai ficar, então, 6,67. Então, essa é a nota que representa a moda dessa distribuição. Ok? Nessa lâmina, trabalha-se aí um conceito, uma ideia de mediana. E a mediana é um valor de tendência da estatística básica que não depende de um cálculo ou uma fórmula, pois a mediana ela é um valor posicional. Ela justamente representa o valor que ocupa a posição centralizada, a posição central na distribuição. Isso, claro, quando os elementos da distribuição estiverem ordenados num formato crescente ou decrescente. Então, essa é a ideia de moda. É o valor que fica bem no meio da distribuição, é o valor centralizado, quando os dados estiverem organizados numa ordem ou decrescente. Quando a quantidade de elementos da distribuição for uma quantidade ímpar, esse valor de mediana, ele faz parte justamente da distribuição. A mediana é um dos elementos da distribuição, justamente o elemento central. Ou seja, na distribuição com quantidade
fisicamente um valor centralizado. Eu tenho o valor, então é só identificá-lo, coloca em ordem crescente ou decrescente, identifica esse valor centralizado e ele representa a mediana. Quando a quantidade de elementos for uma quantidade par, eu não tenho esse elemento fisicamente representado. Eu não consigo enxergar um elemento que fique exatamente bem no meio da distribuição. Então, nessa quantidade, com quantidade par de elementos, eu preciso fazer a média aritmética dos dois termos centralizados. Então, em vez de ter um termo centralizado, que já é a própria mediana, no caso de uma distribuição com quantidade ímpar, na quantidade par eu vou fazer a média dos dois termos que estiverem centralizados. Isto, no exemplo, fica mais fácil de compreender. Então, eu tenho dois exemplos. O primeiro deles, eu tenho aqui uma distribuição com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, quantidade ímpar, eu consigo enxergar o valor centralizado, ou o valor bem do meio, o valor central. E o valor central aqui será o quarto elemento. Eu consigo perceber que se eu marco o quarto elemento, 1, 2, 3, 4, se eu marco o quarto elemento, eu tenho 3 elementos anteriores a ele e 3 elementos posteriores a ele. Então, justamente, ele está bem no meio. Então, nesse caso, a mediana dessa distribuição é o 4. E aí é uma coincidência, né, que o quarto elemento, que é o elemento centralizado, é o próprio 4. Então, essa mediana é 4 não devido ao 4, não devido à posição 4, mas o elemento que ocupa a posição 4. Eu vou colocar um exemplo aqui complementar para certificar esta ideia. Então, vamos supor, já vou colocar os dados num formato ordenado. Eu vou colocar aqui 12, 15, 16, 18, 24, 26 e vou colocar aqui o 30. Eu tenho, mais uma vez, 7 elementos. 1, 2, agora acho que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou colocar mais 2, vou fazer com 9 elementos. 30, vou colocar aqui 31 e 33. 34. Não vai fazer diferença. 31 e 34. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Mais uma vez, é uma quantidade ímpar de elementos. Então, eu tenho a mediana fisicamente, eu tenho o termo central. E quem é o termo central desta distribuição? Nesse caso, agora, é o quinto termo. 1, 2, 3, 4, 5. Observa que o quinto termo é o 24. E antes do 24, eu tenho 4 elementos. E após o 24, eu tenho também 4 elementos. Então, o 24 é o elemento centralizado, é o elemento bem no meio, quando os elementos da distribuição estão num formato ordenado. Se eles estivessem fora de ordem, antes de executar a mediana, eu primeiro ordeno os elementos. Eu não posso definir a mediana antes da ordenação. Então, como eu já recebi aqui os dados com uma ordenação crescente, a mediana é o termo que é central, no caso, o quinto termo, 24. A mediana aqui, então, igual o valor 24. Nota que é o valor que ocupa a posição central e não a própria posição. Ok, então isso para situação entre com valores ou com uma quantidade de valor ímpar. No outro exemplo, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Então, aqui eu tenho uma quantidade par. Na quantidade par, eu não visualizo, eu não tenho a mediana fisicamente colocada na distribuição. Eu não tenho um termo central, mesmo com os dados ordenados. Então, eu preciso fazer a média aritmética dos dois termos que estiverem centralizados. E quais são os termos que estão centralizados nessa distribuição?
os dados já estão ordenados, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E os dois termos que estão centralizados é o 4 e o 5. Observa que antes dessa dupla 4 e 5, eu tenho 3 elementos. E após essa dupla 4 e 5, eu também tenho 3 elementos. Então, no caso aí, 4 e 5 são os dois termos a partir dos quais eu vou calcular a média para definir a mediana. Nota que eu posso tentar fazer a busca da mediana por um termo único. Se eu pensar no 4, por exemplo, aí eu tenho 3 aqui para trás, mas eu tenho 4 para frente. Então, tenta o 5. Se eu tentar o 5, aí é o contrário, eu tenho 4 para trás e 3 à frente. Por isso que na quantidade par eu não tenho um termo centralizado, eu não tenho a mediana direto, eu preciso fazer a média dos centrais. Então aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho também 3. E aí a mediana se define a partir da média desses dois termos centrais. Média aritmética simples, 4 mais 5, divide por 2, 4 mais 5, 9, divide por 2, mediana igual 4,5. Numa distribuição menor ou com menos elementos, como eu tenho aqui, com 5 elementos, 7 elementos, 9 elementos, 8 elementos, fica fácil de enxergar onde estão os termos médios ou onde está o termo médio. Então, visualmente é fácil de identificar. Mas se em vez de 8 elementos ou 9 elementos, eu tivesse 80 elementos, 150 elementos, para eu encontrar o termo central já fica um pouco mais difícil, né? Só se eu descrevesse todos eles e fosse fazendo uma espécie de contagem, uma espécie de tentativa. Então, para isso, eu vou colocar aqui uma espécie de regra prática para encontrar as posições medianas, tanto para a quantidade par quanto para a quantidade ímpar. Então, isso aqui é uma regra prática informal para localização da posição da mediana, da posição, se for quantidade ímpar, a posição direta da mediana, se for quantidade par, para a posição dos dois centrais a partir dos quais eu faço a média. Então, eu vou pegar primeiro numa quantidade ímpar. Então, se eu tenho uma quantidade ímpar de elementos, eu faço aqui a regra do mais 1. Como que é a regra do mais 1? Eu pego a quantidade de elementos que eu tenho na distribuição, essa quantidade ímpar, eu pego a quantidade de elementos que eu vou chamar de n, divido por 2, aliás, eu somo 1, é a quantidade ímpar, então eu somo 1 para ficar par, e aí divido por 2. Isso vai me dar a posição central. Por exemplo, neste caso, eu tinha aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. E eu percebi que o elemento central era ou é o quinto elemento. Então, como é que eu encontraria esse quinto elemento? Bom, eu tenho 9 elementos ao todo, 9 mais 1, 10. 10 dividido por 2, 5. A posição 5 ou o quinto elemento. Se eu tenho um outro exemplo com mais elementos, distribuição com 170 elementos. Eu tenho 170 elementos numa distribuição, eles já estão ordenados e eu quero saber quem é o termo mediana, quem é a mediana dessa distribuição. Eu pego 170, somo, aliás, a quantidade ímpar, imagina aqui 171, que é a quantidade par, né? Então, 171, tem uma quantidade ímpar de elementos. E aí eu vou pegar esse 171, vou somar mais 1 e vou dividir por 2. 171 mais 1, 172.
172 divide por 2, dá isso 86. Então, a posição da mediana seria a posição 86ª. Então, o termo 86º, nessa distribuição ordenada, vai representar para mim a mediana. Tá? Então, quantidade ímpar, soma mais 1 e dividido por 2. Até porque, por que eu tenho que somar mais 1? Porque é uma quantidade ímpar, e quantidade ímpar não dá para dividir por 2. Então, eu somo 1 para virar par e divido por 2. Bom, e se a quantidade for par, como é que eu localizo os dois termos centrais? Então, na quantidade par. Também é a mesma regra do mais 1. Aqui eu fiz mais 1. Ó. Mais 1, somei mais 1 e dividi por 2. Aqui é a mesma coisa. Eu também vou fazer essa regra do mais 1. Só que primeiro eu vou dividir por 2 e depois eu vou somar mais 1. Então, nos dois casos, eu tenho a regra do mais 1. Aqui, primeiro eu somo 1, depois eu divido por 2. Aqui, primeiro eu divido por 2 e depois eu somo 1. Vou fazer isso no exemplo que tem aqui acima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. É uma quantidade par. Então, primeiro eu divido por 2. 8 divide por 2, depois eu somo mais 1. 8 divide por 2 é 4. Mais 1, 5. Então, quais são os termos centrais? A própria metade, o quarto termo e o quinto termo. Então, essa é a técnica para encontrar os dois termos a partir dos quais eu faço a média aritmética e encontro a mediana numa distribuição com quantidade par de elementos. Num exemplo, se eu tenho uma distribuição com 60 elementos. 60 elementos, a quantidade par. Como que eu encontro a mediana? Bom, já sei que a quantidade é par, eu tenho que fazer média dos dois centrais. Como que eu encontro os dois centrais? Eu pego 60, divido por 2 e depois eu somo 1. 60 por 2 dá 30, mais 1, 31. Então, os termos que serão centralizados é o 30º termo e o 31º termo. Aí eu faço a média do 30º com o 31º. Somo e divide por 2. Ok? Nessa lâmina eu tenho um quadro comparativo entre as vantagens e desvantagens de forma geral a respeito da média, mediana e moda. Então, a média, que é um valor mais típico, usualmente utilizado em cálculos, a média ela é influenciada por todos os termos que constituem a distribuição, já que na hora que eu calculo a média, eu realizo a soma de todos os elementos, e aí divido pela quantidade. Então, mesmo média aritmética simples quanto média ponderada, ela é o reflexo de todos os valores que estão na distribuição, já que todos eles são utilizados dentro do cálculo. Então, essa é a vantagem da média, porque ela, de certa maneira, ela é trabalhada a partir de todos. Desvantagem da média. Bom, num cálculo de média, se eu tenho um extremo dentro de uma distribuição mais ou menos organizada e eu tenho um valor muito alto em um extremo, esse valor alto ele pode, de certa maneira, denegrir o aspecto da média. A média pode, de certa maneira, não ser representativa daquela distribuição. Rapidamente, se eu tenho aqui, numa equipe de vendedores, eu tenho 6 vendedores. Um vendedor vendeu 5. Deixa eu colocar aqui. Um vendedor vendeu 5 mil reais ou 5 peças, enfim, teve 5 de venda. O outro teve 8 de venda. O outro teve 4 de venda. Um outro teve 6. Um outro teve 9. Um outro teve 2. Eu tenho aqui 4, 6 vendedores.
eu vou colocar mais 2 então. Vou colocar um outro que vendeu 7. E tenho um outro vendedor que vendeu 36. Então nota que esse valor aqui vai ficar no extremo. O valor mais baixo é o 2, depois é o 4, depois é o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 36. Ok, então esse 36, esse extremo, na hora do cálculo da média, como ele destoa muito do restante dos elementos, ele vai, de certa maneira, alterar a média, que se fosse calculada somente com esse, seria um valor. Mas com a influência desse 36, que ele é bem alto em relação aos demais, ele vai puxar a média para cima. E aí, então, a média vai ficar, de certa maneira, maquiada por um valor maior que não é a realidade. Então, essa equipe de vendas vai ficar com a média maior de vendas, puxado por esse 36, por esse único vendedor, que não seria a realidade do grupo. Então, tu até pode fazer isso como exercício, calcula a média aqui nessa distribuição, certo? Soma aqui e divide por 7, vai dar uma média, que eu vou chamar aqui de média 1, e depois calcula a média 2, usando esse 36, e aí tu vai fazer a divisão por 8, porque tu vai ter 8 elementos junto com 36. E aí compara as duas médias, tu vai verificar que a segunda média vai ficar bem mais alta que a primeira, e aí não vai retratar a realidade da equipe. E aí observa, por exemplo, esse vendedor aqui, ó, que tem apenas 2 de venda, vai ter a sua média bem elevada ou mais elevada em função desse 36. É como se esse 36 carregasse esse de média 2 nas costas, como se diz. Ok? Então essa é uma explicação bem informal desta influência da média a partir de valores extremos nos extremos, né? Valores extremos, valores bem diferentes nos extremos. Mediana. A mediana ele já é um valor que sofre menos essa influência, né? Se aqui fosse 36, se aqui fosse 80, se aqui fosse, enfim, um valor qualquer maior que 9, podia ser o 10, a mediana seria a mesma, já que a mediana é um valor posicional. Então, não importa o que eu tenho nos extremos, a mediana não fica influenciada por esse valor, porque é um valor posicional. Mas a desvantagem da mediana é que ela tem um procedimento prático mais complicado, mais difícil, quando a quantidade de elementos é muito grande. Imagina se eu tenho 300, 400, 800 elementos, eu precisaria ordená-los todos, né, para fazer a localização do termo central ou dos termos centrais, e isso, de certa maneira, gera um trabalho. Apesar de que, para todos eles, para média, mediana e moda, tem softwares, né, tem programas que tu coloca os valores e o programa ele calcula automaticamente, tanto média quanto mediana e também a moda. Mas na prática, fazendo à mão, a mediana com quantidade grande de elementos fica mais complicado. A moda, como reflete o valor com maior quantidade ou maior frequência, de certa maneira, então, ela também reflete o valor mais típico da distribuição. Né? Então, ela tem essa vantagem de colocar que a distribuição ela está concentrada, vamos dizer assim, em torno de um valor que aparece mais. E a moda, ela é uma medida estatística que não é comum utilizar-se em outras sequências, outros procedimentos de cálculos para a estatística. Então, ela é um valor informativo, é aquilo que mais aparece, mas não se costuma utilizar esse valor como secundarização de um outro processo estatístico em sequência. Ok? Agora, dessa lâmina eu tenho uma comparação gráfica entre os valores da mediana, da média e da moda. Em geral, como o valor da mediana é o valor central da distribuição, então ele se estabelece entre o valor da média e entre o valor da moda. Então a mediana fica entre média e moda. Então a mediana em geral fica no meio dessas duas outras grandezas. Quando
a média e a moda estiverem muito próximos da mediana ou até iguais à mediana, a curva de frequência representada que representa a distribuição assume esse aspecto que a gente chama de forma de sino ou curva de sino, também chamado de curva normal ou curva de Gauss ou curva gaussiana. E aí isso retrata então uma distribuição normal, uma distribuição que está, vamos dizer assim, dentro de um aspecto em termos estatísticos perfeito, certo? Bom, quando não tiver essa igualdade entre valores de média, mediana e moda, e no caso, lembrando que a mediana sempre fica entre média e moda, sendo que a moda é um valor maior que a média, então quando a moda estiver maior que a média, a curva ela vai ficar deslocada, ela vai ficar com uma simetria se deslocando para a direita. E aí a gente fala que essa simetria é uma simetria negativa, com a média menor do que a moda. Quando a média estiver maior do que a moda, lembra, a mediana sempre no meio, e aqui agora a média depois da moda. Aqui a média antes, a média mais baixa que a moda, e agora a média mais alta que a moda. Como a moda é onde tem mais frequência, então a curva vai ficar mais alta, vamos dizer assim, né, indicando essa frequência maior, deslocada para a esquerda. E a gente fala então que essa distribuição está com uma simetria positiva. A simetria negativa, deslocamento para a direita com média menor, então característica média menor que moda, e a assimetria positiva, deslocamento para a esquerda, quando a média for maior. Isso, claro, em relação à moda. Ok?